A análise de hoje é sobre BB Seguridade, empresa aí da nossa Bolsa Brasileira, que tem 66 bilhões com B em valor de mercado. É disparada a maior empresa de seguros da Bolsa Brasileira, tá? Em segundo lugar fica a Caixa Seguridade, que também é famosa aí. Inclusive eu recebi as perguntas de vocês, né? Pediram comparações aí de BB Seguridade, Caixa Seguridade. E a gente vai ver isso aqui na live, tá? Vamos ver se vale a pena investir em BB Seguridade. Vamos falar sobre a margem de segurança, que eu sempre conversamos aqui. E vamos ver os fundamentos da empresa, porque só assim é que a gente consegue investir com segurança em renda variável, tá certo? O pessoal gosta bastante de falar sobre dividendos também, até por isso que BB Seguridade tem uma fama um pouco acima da média. É uma grande pagadora de dividendos. Nos últimos 12 meses pagou 8,7% só em dividendos, o que é uma boa taxa. Tá? Uma empresa que dá é da própria cultura organizacional pagar dividendos. O payout da empresa médio é próximo de 90%, ou seja, é parecido até com fundos imobiliários que distribuem aí, fundos imobiliários são obrigados por lei, né? Mas tem empresas da nossa bolsa que dão também esse foco como se fossem fundos imobiliários e botam o payout lá em cima também, distribuem quase todo o seu lucro para os acionistas. Lembrando que o lucro aqui, que os dividendos, são isentos de imposto de renda. Então, esse 8,7% aqui recebido em dividendos já dá quase que a taxa de juros que o título pré-fixado do Tesouro está pagando. É uma taxa bem boa, tá bom? Somando a isso, lógico, tem que considerar também a variação do valor de mercado, né, que é a variação da cota, que nos últimos 12 meses também deu em torno de 9%. Então, quem investiu em BB Seguridade há 12 meses atrás teve um retorno aproximado aí de 17%, tá certo? Um pouquinho acima não, né? Em termos percentuais é bem acima do que está pagando a taxa de juros hoje, que, né, a taxa Selic em torno aí de 11%, os pré-fixados também mais curtos em torno de 11%. E vamos comparar também essa empresa, a taxa de retorno que ela tem dentro dela, né? Comparando com o preço, sempre aqui a gente parte desse princípio, né? Que não importa se a empresa é boa, não importa, quer dizer, importa, claro, mas o que importa mais é o preço. E aí a gente vai comparar o lucro com o preço, com o valor de mercado, e depois vamos falar sobre a margem de segurança que essa empresa tem ou não sobre os títulos pré-fixados do Tesouro Nacional, que são, em tese, os títulos mais seguros de investimentos dentro de um país, tá certo? Que os economistas gostam de chamar de taxa livre de risco, beleza? Pessoal que está chegando aí, já vai botando aí, vamos participar, vamos fazer disso aqui uma sala de aula, né? Quanto mais participação a gente tem, melhor é. Bota aí de onde que está falando, tá? Bota aí se tiver alguma pergunta aí de BB Seguridade, manda na caixinha ali também, que depois, no final da live, a gente sempre separa uma parte para responder essas perguntas. Essa interação aqui da live é muito legal, é por isso que eu gosto mais de fazer live aqui, inclusive, tá certo? Euvane Dias, já estou amando a live, obrigado, Euvane, vamos em frente aí. Então vamos lá. Primeira coisa que eu percebi quando eu preparo aqui, né, sempre que eu vou preparar um conteúdo legal, assim, um conteúdo raiz, que eu costumo chamar aqui para vocês, eu busco fontes de analistas que eu conheço, né, de gestores que são renomados, que já deram opiniões sobre BB Seguridade, estudo o resultado da empresa. E eu botei ali no Google, logicamente, para pesquisar sobre a empresa, e dá para ver que ela aparece muito naquele tipo de notícia, né? De qual é a melhor ação para pagar, as melhores top 5 ações pagadoras de dividendos para 2024. Então, antes da gente partir aqui para analisar BB Seguridade, comparar com Caixa Seguridade, né, ver a evolução dos resultados, eu quero só alertar que nunca se deve investir com base nisso. Nunca se deve montar uma carteira pensando, qual é a minha carteira agora, eu vou fazer com as top ações pagadoras de dividendos para 2024. Por quê? Porque o investimento que dá certo, estatisticamente comprovado, né, isso é o tipo de estratégia executada por Warren Buffett, Benjamin Graham, pelos fundamentalistas que são os maiores investidores de todos os tempos, são os estrategistas de investimento que deram certo no mercado, que é o que faz sentido, né? Porque eles partem do princípio que por trás de toda ação
de todo o FII, né, a mesma coisa basicamente. Por trás de toda a cota que tu está comprando, seja de ação ou de FII, existe um negócio, e no caso aqui esse negócio é uma seguradora vinculada ao Banco do Brasil. Vou falar sobre isso também, né? Quem investe em Banco do Brasil, investe em BB Seguridade por tabela, já que Banco do Brasil tem uma participação mais que 50% aí na empresa. Eu separei aqui para falar, eu trouxe isso em números, eu peguei a proporção ali e vou trazer para vocês quanto do tamanho do Banco do Brasil, do valor de mercado do Banco do Brasil é BB Seguridade e quanto do lucro líquido do Banco do Brasil também é BB Seguridade, tá? A BB Seguridade é uma empresa que ainda é controlada pelo Banco do Brasil, que é uma empresa de capital misto, ou seja, a maior parte das ações ordinárias da empresa, que dão direito a voto para eleger diretoria, para eleger conselheiros, para eleger comitês de auditoria, a maioria é do poder público, claro, né? Todo mundo já está acostumado com isso. Tá bom? Já comparando com Caixa Seguridade, é a mesma coisa, porém não é de capital misto. Por quê? Porque enquanto o BB Seguridade tem ali 66% de... Deixa eu até vou mostrar para vocês aqui, ó. Para quem está acompanhando no podcast, a galera que acompanha firme no podcast, eu estou aqui no site Fundamentos como de costume, venho aqui para ver os acionistas e o Banco do Brasil. A gente pode ver aqui, ó. As ações ordinárias, que são essas ON, talvez vocês já tenham ouvido falar. Vejam aqui quem é que é o detentor dessas ações. Banco do Brasil S.A., que detém 66,25% do controle das ações que dão direito a voto do BB Seguridade. Como é uma empresa do novo mercado, BB Seguridade, só tem ações ordinárias, tá? Então, por isso que se vocês, caso quem tenha visto a imagem ficado com dúvida ali, às vezes eu mostro empresas que têm tanto ON quanto PN. As empresas que estão no nível de governança do novo mercado, que é o nível mais alto de governança corporativa da nossa bolsa, o que é positivo, né? Quanto maior o nível de governança, maior tende a ser a transparência que a empresa dá, tá? E existe também uma relação ali que a própria preocupação da empresa em se colocar, em preencher os requisitos de estar no novo mercado. Normalmente essas empresas tem apresentações melhores, tá bom? Então o fato de uma empresa ser do novo mercado é show de bola. É melhor do que ser dos nível 1 ou nível 2 de governança. Quanto maior o nível, melhor. Tá certo? Agora voltando aqui. E aí tem as ações ali, né? 66% do Banco do Brasil. Não existe outro acionista de referência. E o resto está diluído aí na nossa Bolsa de Valores. Pessoas como eu, como vocês, como Luiz Barsi, né, que já falou que investia nessa empresa, aí depois ele falou que mudou para a Caixa Seguridade. Eu não acompanho, sinceramente, eu não acompanho muito Barsi. Lógico que eu aprecio muito o trabalho que ele faz pela educação financeira, né? Aprecio muito todas as pessoas que estimulam as pessoas normais, comuns, a investir para aposentadoria. Tá bom? É só como analista, às vezes, que eu não acho que... Não sigo. Não é uma opinião de análise que eu sigo. Tá bom? Não me entendam errado. Beleza? Então falei aqui desse negócio de melhor para dividendos é furada, tá? Tava falando da participação dos acionistas, vamos falar já da Caixa Seguridade, esse é um tema que eu tinha botado aqui, ó. E aí a diferença da Caixa Seguridade para o Banco do BB Seguridade é principalmente essa aqui. Enquanto uma está atrelada ao balcão, né, às linhas, aos canais de marketing do Banco do Brasil, que é a BB Seguridade, a outra está ligada aos canais de marketing da Caixa, que é a Caixa Seguridade. Tá? Isso vai influenciar também diretamente na decisão de investimento. Vai ter gente que prefere Caixa, vai ter gente que prefere Banco do Brasil. Se tem alguém aí que tem experiência com as duas, já manda nos comentários ali o que acha, qual acha que vale mais a pena. E como eu estava falando do BB Seguridade, que é controlado pelo Banco do Brasil, o Banco do Brasil sendo uma empresa de capital misto, ou seja, 51%, vamos até ver aqui isso aqui também, que isso é importante, isso aí, 51% é detido pelo Ministério da Economia, pelo Tesouro Nacional, o resto está diluído entre outros acionistas, enquanto a Caixa é 100%, é uma estatal mesmo, é 100%. Só isso, na minha opinião, já é pior. Tá? Já partindo da comparação e levando em consideração que elas são controladas por esses grandes bancos, só isso já é pior. Por quê?
Se a estatal, que tem 100% da Caixa Seguridade, significa que no conselho, na direção da Caixa e no conselho, na direção da Caixa Seguridade, vai ser indicações 100% influenciadas por indicações 100% políticas, tá? Porque embora o governo federal indique também a equipe diretiva do Banco do Brasil, eles não podem indicar todos os membros do conselho, tá? Os comitês de auditoria também não são indicados todos por eles, outros comitês de governança ou outros que a empresa porventura crie, vai ter que levar em consideração essa diluição que tem no mercado, no caso do Banco do Brasil, que só tem 50% do governo federal. No caso da Caixa, é 100%. E aí entra um fator que eu chamo a atenção aqui, já falei algumas vezes, que é o fator vergonha na cara. Né? Quando é todo mundo indicado político, não tem uma pessoa de fora ali para pelo menos jogar na cara das pessoas aquelas coisas que são óbvias, mas que a gente sabe que existem várias coisas bem óbvias que os nossos governos não fazem, né? Como administrar de forma eficiente as empresas estatais, né? Como gastar, eu falei isso aqui em outra live já do quadro de análise aqui, faz pouco tempo até. Uma coisa básica que o governo não faz, que é gastar menos do que ganha, certo? Essa insaciedade do poder público é triste e a gente sabe, né, que os administradores públicos, muitas vezes, no caso aqui o presidente, faz indicações que não são feitas com base na capacidade dos gestores e sim na ligação política, com base em favores políticos, muitas vezes até acontecendo casos de grandes roubos, né? Como aconteceu com a Petrobras, como acontece provavelmente na Caixa Seguridade, no Banco do Brasil, mas como eu estou falando aqui, tende a ser menor por esses fatores que eu falei, que derivam da participação. Enquanto o Banco do Brasil é 50% de ações ordinárias do governo federal, a Caixa é 100%, e aí não tem ninguém lá nas reuniões do Conselho de Administração para jogar na cara do pessoal que eles estão tomando a decisão errada. É tudo amiguinho do rei, tá? Invista em Caixa Seguridade, considerando esse risco. Em BB Seguridade também, tá? Mas entre as duas, Caixa Seguridade tende a ser pior, tende a ter mais esse fator, o risco político tende a ser mais acentuado, tá? Outras empresas estatais, a gente tem várias na nossa bolsa, né? O Brasil tem essa característica, é um país que o governo está bem intrometido na economia, digamos assim. Tem Petrobras, os governos estaduais também, Copel, por exemplo, já falamos aqui. Também são empresas no caso, empresas de capital misto, né? São empresas estatais, Copel, Cemig, Petrobras, Banco do Brasil, mas que tem esse negócio de não são 100% como a Caixa, mas o governo federal ou o governo dos estados, ali no caso de Copel, Paraná e Cemig, Minas Gerais, detém a maioria das ações. Tá certo? Então, BB Seguridade ou Caixa Seguridade, a gente vai falar. Não podia fazer essa live aqui sem falar sobre isso. Tá certo? Vou mostrar para vocês aqui também, para o pessoal que acompanha depois só escutando, eu estou aqui, agora vou mostrar o pagamento de dividendos, que o pessoal tem bastante interesse nessa empresa justamente por isso, né? Como eu falei, ela aparece muito nesses rankings aí de top ações pagadoras de dividendos para 2024. Às vezes tu vê até notícia falando top ações pagadoras de dividendos para o mês tal. Muito feio, muito feio. Não invistam com base nisso, pelo amor de Deus. O investimento em ações deve ser feito com base no longo prazo, com foco no longo prazo. Analisar os dividendos é super válido, sim. Porém, a gente deve avaliar os lucros para avaliar os dividendos e para conhecer se aquele negócio tem sustentabilidade de resultado no longo prazo. Tá certo? Tomem cuidado com isso. Então, a empresa paga aqui, vou aumentar a tela aqui até para o pessoal mostrar, mas eu também vou narrar para o pessoal. Então, olha só, o último dividendo foi pago dia 8 de fevereiro de 2024. Tá? E antes disso, em agosto. E aí a gente consegue ver um padrão ali, ó. Dia 8 de fevereiro de 24, 16 de agosto de 23, 14 de fevereiro de 23, 17 de agosto de 22. Então, quem tem interesse em saber sobre a periodicidade dos investimentos de BB Seguridade é semestral nos meses de fevereiro, mês do meu aniversário, e em agosto. Beleza? Deixa eu voltar para o roteirinho aqui, para a gente fazer
Deixar esse conteúdo fluido. Falei sobre o payout, tá? Vou mostrar para vocês esse gráfico aqui do payout também da BB Seguridade, sendo que payout, lembrando sempre, é a porcentagem do lucro líquido da empresa que é distribuído em dividendos. E aí a gente pode ver aqui o histórico desde 2016, olha só. Então é um padrão da empresa mesmo. A gente pode dizer que ela é sim uma empresa que dá prioridade para pagar, para remunerar os seus acionistas em forma de dividendos. Então, para esse perfil de investidor, tem esse ponto positivo. Tá certo? Opa, volta aqui. Beleza. Paty perguntou se vai fazer um podcast sobre isso. Quando eu falo podcast aqui, é sobre o conteúdo, que esse conteúdo aqui ele vai para todas as redes ali mais consumidas, né? Ele vai tanto para o YouTube, que é o pessoal que assiste lá pode ver as imagens, mas eu sempre narro também porque o público maior, digamos assim, que acompanha mais aqui as análises, estão no Spotify. Então eu sempre narro aqui para suprir essa falta de imagem, né? O pessoal lá ficar mais feliz. O pessoal que está lá malhando, está caminhando, escutando, coisa que eu falo muito, coisa que eu faço muito, é uma rotina, é um hábito atômico que eu digo, que é sair para dar uma caminhada, botar um podcast, tá fazendo exercício físico e ainda investindo em conhecimento ao mesmo tempo. Estimulo demais aí. Façam esse teste aí, vejam, façam por um mês e vê se a cabeça não dá uma expandida. Para mim foi muito bom. Beleza? Vamos falar sobre os indicadores agora então, sobre a margem de segurança, preço por lucro, preço por valor patrimonial. O pessoal até mandou uma pergunta aqui. Olha só. Essa aqui, ó. PVP de 6 para BB Seguridade não é alto demais? Não é. O pessoal botou ali. A Érica. Oi, Érica, tudo bem? Aluna. Já fiz uma live com a Érica, inclusive, contadora expert em contabilidade aí. É sempre muito bom ouvir suas análises. Um abraço, Érica. Valeu, obrigado. Aqui em Salvador a caminhada não pode ser com celular, é verdade. É verdade. Rio de Janeiro também. Depende do lugar, né? Não é todo lugar também. Tá certo? Mas com cuidado, em alguns lugares dá pra fazer. Dentro da academia com certeza dá. Beleza? Mas respondendo a pergunta que mandaram aqui, ó, de PVP de 6, se não é alto demais para BB Seguridade, o que acontece tanto em BB Seguridade quanto em Caixa Seguridade que aumenta o PVP, distorce esse indicador, é o fato do patrimônio do ativo imobiliário estar sendo contabilizado na empresa que é na controladora, que, como eu falei, no caso de BB Seguridade é o Banco do Brasil. Então, se está considerado esse ativo lá, acaba que o valor do patrimônio líquido do BB Seguridade ele fica menor, porque esse ativo foi considerado na controladora. Tá? Por isso que o PVP é alto, e mesmo o PVP sendo alto, ela ainda dá uma taxa de lucratividade boa, que aqui no caso, mostrando para vocês, ela dá um preço por lucro de 8,29, ou seja, se dividir o valor de mercado pelo lucro líquido, que está aqui, esse aqui, vamos chegar ao número de 8,29. Para cada R$1 de valor de mercado da empresa, para cada R$1 de lucro líquido da empresa, nós temos que pagar 8,29 pelo preço que está sendo negociado hoje, tá? Fechamento de 5 de abril. Não atualizou aqui ainda o fechamento de hoje. Beleza? Mas considerando aqui os números, fechamento de 5 de abril de 2024. Tá? Então lembrem disso. A análise aqui ela é feita em um determinado momento do tempo, né? A pessoa às vezes vai escutar, tem lá no podcast análises mais antigas, os fundamentos valem. A gente tem que pensar nisso aqui como uma sala de aula. Tá? Eu sempre falo que não é para escutar aqui, escutar a minha conclusão, até porque cada um tem a sua carteira, cada um tem a sua estratégia. É muito mais importante aprender como analisar do que simplesmente pegar e ir lá no final, ver o que se eu invisto, se eu não invisto, o que eu acho sobre a empresa e com base nisso investir. Tá? Porque se fizer dessa forma, como é que tu vai saber que se é hora de vender? Como é que tu vai saber se os fundamentos mudaram? Ok? Então a mentalidade aqui é para aprender como analisar ações, como investir com segurança. Tem vários aprendizados na live. Tá? Por isso que eu gosto mais de conteúdo raiz e menos de conteúdinho, até stories ali. Estou fazendo menos agora que eu estou
ocupado com uma especialização, que o conteúdo de verdade para quem quer aprender de verdade é aqui. Ó, a Erika falou, e a partir do seu curso mergulhei no mundo dos investimentos. O conhecimento é o maior e melhor investimento. Sua didática é direta e simples, não deixa nada a desejar. Coisa linda, Erika. Obrigado demais. Vamos continuar aqui então. Obrigadão, Erika. Deixa eu só botar para baixo aqui para chegar no final de novo. Então, respondi a pergunta aqui do PVP do BB Seguridade, se não é alto demais, tá explicado, tá bom? É uma distorção porque o imobiliário está contabilizado na controladora, que é o Banco do Brasil, ok? A gente pode até ver aqui que por causa disso até o ROI, né, que é o retorno sobre patrimônio líquido, agora não estou falando de preço, esse indicador ele mostra a eficiência da empresa em gerar lucro sobre o patrimônio, justamente o patrimônio que está afetado, é por isso que o ROI também fica distorcido e o ROI é de 81%. Beleza? Mas o principal sempre qual é? É o lucro líquido. Lucro líquido é o lucro final, é o lucro que sobra para nós acionistas. É com base nesse lucro que a empresa vai pagar ou não vai pagar dividendos, ou vai pagar mais ou vai pagar menos, e que a gente viu aqui que o BB Seguridade está com um payout médio aí dos últimos anos de 80%, 90%, então distribui uma grande parte desse lucro. Transformando isso aqui agora para a gente fazer a margem de segurança, né? A margem de segurança é a comparação da taxa de lucratividade dessa empresa, né? Do lucro que ela dá com base no preço que a gente paga por ela, e comparar isso com o investimento na taxa livre de risco, como eu falei que é o termo dos principais, né? O termo usado pelos economistas aí, tá? Que eu não gosto porque não é livre de risco, não existe nada livre de risco. Tá? O mais livre de risco que a gente pode ficar é diversificando a nossa carteira entre as melhores classes de ativos, imóveis, empresas, renda fixa também, mas não só aqui. Se fosse livre de risco, a gente investia tudo aqui no Brasil. Tá? Mas não é livre de risco, não concordo com vários termos que são usados por economistas, tá? E por várias premissas. Tá? O próprio Warren Buffett já fala muito mal dessas premissas e desse próprio termo de taxa livre de risco. Por quê? Porque a gente viu aí que, por exemplo, se partir dessa premissa, o pessoal que investiu na Venezuela deve estar se perguntando até hoje se não tem risco, por que eles não receberam o dinheiro da dívida pública lá da Venezuela. Tá? Por que na Argentina também deu alguns calotes aí, né? Que tem que ficar renegociando dívida. Cada vez que renegocia dívida, a tua taxa combinada contratada no título público, que partindo dessa premissa seria livre de risco, perdeu rentabilidade contratada ali, tá? Então toma cuidado com isso, é por isso que a gente investe lá no exterior, tá bom? Lá no exterior podemos investir hoje com muita facilidade nas mesmas classes de ativo, pagando muito pouca taxa de intermediação, tá? Pela Avenue, por exemplo, a gente pode fazer, agora não sei se é 3 ou 5, depende do plano também, certo? Mas tu consegue fazer 5 operações pagando 0 corretagem também. Isso não existia até pouco tempo atrás, investir no exterior. Sempre tinha uma corretagem ali de $5, uma coisa assim. Então, mesmo quem tem pouco dinheiro hoje, pode ter uma carteira de altíssimo padrão, com investimentos aqui no Brasil, em ações de empresas, imóveis e em renda fixa, pública e privada, e da mesma forma lá fora. Renda fixa pública, privada, imóveis lá fora, que são através dos REITs, e as stocks também, que são as ações, né? Stocks é ações em inglês. Beleza? E trazendo esse número aqui para a margem líquida, que a gente vai... Às vezes eu vou falar sobre uma coisa, engato outra, que eu lembro de um aprendizado importante, mas o negócio é que eu sempre trago aqui aprendizado que eu julgo ser importante para vocês aprenderem a investir com segurança. E tudo que eu ensino aqui, vocês sabem, é com 100% de independência. Eu não tenho vínculo nenhum com banco, com corretora. Eu falo a minha opinião na lata aqui, sem nenhum conflito de interesse que está infestando aí o nosso mercado, infelizmente. Então, para chegar aqui na taxa de lucratividade, o que a gente faz é o contrário do PL. Tá? A gente vai dividir o lucro líquido da empresa pelo preço. Ou, se a gente quiser, o resultado é o mesmo, tá? Mas se quiser chegar mais rapidamente à taxa de lucratividade, basta inverter o preço por lucro. Então, o preço por lucro é 8,29, 1 dividido por 8,29, a gente chega na taxa de lucratividade que é de 12,06%. Enquanto que hoje, vou mostrar para vocês aqui, inclusive hoje teve
um momento breve ali da tarde, onde as taxas do Tesouro Direto chegaram a pagar IPCA mais 6% novamente. IPCA mais 6%. Mercado de renda fixa aí sofrendo um pouquinho também e abrindo essa oportunidade que é rara no mercado aí, tá? Para vocês terem uma ideia, quando a Dilma sofreu impeachment em 2015, tá? Foi logo depois de eu sair um pouco antes dessa crise de 2015. Eu trabalhava na gestora nessa época. E nessa época de uma crise gigantesca, né? Imagina, um presidente empichado, né? Isso é para o mercado, isso é bem em qualquer país, isso é bem pesado, né? Apesar de que aqui a gente saber que não era o fim do mundo, podia até ser bom, tá? Mas naquela época os títulos chegaram a pagar IPCA mais 7%, tá? Então IPCA mais 6% hoje, pela situação hoje que o Brasil vive, em termos de dívida pública e tal, está sendo uma oportunidade sim quando comparado àquela época onde o governo federal estava intervindo em tudo, intervindo em tarifa de energia elétrica, estava uma crise generalizada. Não é à toa que até o Congresso que a gente sabe que não é muito bom também, até o Congresso tomou a decisão certa e decidiu empichar a Dilma naquela época, tá bom? E hoje, para a gente calcular essa margem de segurança com base na taxa de lucratividade de 12,06%, a gente compararia aqui com o título pré-fixado aqui do governo federal, a taxa livre de risco, como eu falei, que está em 11,26%, ou seja, temos uma margem de segurança pequena de 12% para 11,2%, tá certo? É uma margem de segurança pequena. Eu falo sobre essa margem aqui no quadro de análise sempre. Quem acompanha, quem não viu ainda outros episódios, depois for ver, vai ver lá que tem outras empresas ali que tem mais margem de segurança do que o BB Seguridade, algumas até com mais crescimento embutido, certo? Fiz uma live agora recentemente sobre Soja 3, por exemplo. Soja 3 tinha uma taxa de lucratividade maior, uma margem de segurança maior do que BB Seguridade, tá crescendo mais, tá? Mas aí é uma small cap, é outro setor, tá? Mas é só um exemplo. Banco do Brasil, por exemplo, o Banco do Brasil tem uma taxa de lucratividade acima de 20%, então uma margem de segurança muito maior do que BB Seguridade. Como eu sou investidor de Banco do Brasil, eu considero isso na hora de investir ou não em BB Seguridade, tá? Já separei aqui para falar sobre isso no final da live, na conclusão, se vale a pena ou não, para quem vale a pena ou não investir em BB Seguridade, tá? Vou falar sobre isso mais para frente. Mauro pergunta se eu auxilio pessoa física a rebalancear a carteira. Sim, tá? Só não fico divulgando muito aqui, mas eu auxilio sim. Pode me mandar um direct aqui pelo Instagram que eu te mando a página que explica todo o processo, né? O nome desse serviço é a Consultoria Independente, que inclusive tem um feedback muito positivo aí. Vale muito a pena tu investir em ter um acompanhamento de alguém independente lá nos Estados Unidos, lá fora, isso é normal, tá? Principalmente quem tem bastante dinheiro. Então, às vezes está em dúvida sobre alguma estratégia, alguma mudança, algum rebalanceamento, vai entrar algum dinheiro, tá? Algumas pessoas que participam de conselhos também gostam de saber a minha opinião como conselheiro de administração, que eu sou já há 4 anos, tá? E tenho experiência em comitês também, beleza? Se quiser contar com a minha experiência nisso aí, manda um direct ali que eu te mando a página. Vamos ver aqui, pessoal perguntando... Vamos comparar então agora, pegar essa pergunta aqui do BB Seguridade ou Caixa Seguridade. Já que eu estou falando de números e eu já falei da margem de segurança aqui. Caixa Seguridade aqui, beleza. Enquanto o Banco do Brasil tem uma taxa de lucratividade, ainda tem uma pequena margem de segurança, a Caixa Seguridade está com preço por lucro de 13,10. Ou seja... transformando isso em uma taxa, por isso que é importante a gente calcular a margem de segurança, né? Só o PL, às vezes as pessoas ficam perdidas, né? Quem já sabe há mais tempo acaba já sabendo fazer meio que a conversão na cabeça. Mas quem é mais novato, sempre façam a inversão do preço por lucro e calculem a margem de segurança, para vocês saberem o risco que vocês estão tomando comparado às taxas do Tesouro Direto. No caso aqui, a margem de segurança da Caixa é negativa, porque a taxa de lucratividade dela com base... Tudo isso aqui é com base no lucro dos últimos 12 meses, tá, gente?
Então, é uma empresa que tem taxa de lucratividade negativa, que tem uma margem de segurança negativa, se ela tiver muito crescimento embutido, é justificável. Por quê? Porque o investimento é com foco no longo prazo. E a gente está analisando isso aqui com base nos números dos resultados dos últimos 12 meses. Certo? A gente deve analisar não só com o resultado atual, que é muito importante, tá? Nada melhor do que o fato do que a empresa está conseguindo gerar hoje para dizer se ela vai conseguir ou não chegar nas projeções que as empresas próprias montam para elas lá na frente. Mas é importante a gente avaliar o crescimento disso aí. Se a empresa tiver um alto crescimento e fizer sentido no longo prazo pagar mais caro, comprar sem margem de segurança, deve ser feito. Tá certo? Empresas de crescimento é assim, se a pessoa ficar ligando para a margem de segurança de uma forma cega e não entender o fundamento por trás do ensinamento, aí a pessoa não vai ter nenhuma empresa de crescimento na carteira. E às vezes tem boas empresas de crescimento para se investir. Tava falando de Soja 3 ali, uma empresa que eu tenho inclusive, tá? Comprei depois do último resultado aí, que confirmou, a empresa passou a ter um bom tempo de bolsa, que é um caso interessante, tem mais risco por ser uma small cap, mas quem tiver interesse é uma empresa de crescimento que está sendo negociada com margem de segurança. Então, quem tiver interesse tem ali, procura depois no podcast ali que tem a gravação desse episódio que também foi bem show. Tá bom? Muito episódio bom aí nas últimas, muito aprendizado. Sabesp foi um ótimo episódio, Petrobras, o de fundos também, KNCR11 foi bom. Tá? Quem tá gostando aí, o pessoal mandou mensagem que tá gostando. Depois não deixa de conferir, tá? No link ali do meu perfil leva pro podcast também. Então aqui a Caixa tem uma margem negativa, enquanto o título público paga 11%, ela paga 7,5%, tá? E aí não é uma empresa, na minha opinião, não é uma empresa que justifique isso, que justifique essa margem negativa, não tem tanto crescimento embutido e, acima de tudo, eu falei daquele fator ali do fator vergonha na cara, né? Que deriva da participação acionária da Caixa Seguridade, que é controlada pela Caixa, que é uma empresa 100% estatal, ou seja, todos os conselheiros de administração são políticos, todos os indicados da diretoria são indicados políticos, todos os comitês de governança, de auditoria são indicados políticos, e para mim isso é um risco muito grande, que deve ser considerado, tá? Nesse fator, BB Seguridade também leva vantagem, além de ter uma taxa de lucratividade maior, paga mais dividendos. Beleza? Então, entre os dois aí, eu prefiro BB Seguridade. Alguém investe em Caixa Seguridade aí? Ou BB Seguridade? Quem está acompanhando aí, bota ali quiser botar aí nos comentários. Quem investe em BB, bota BB. Quem investe em Caixa, bota a Caixa ali. Aí nos comentários. Enquanto eu bebo uma água aqui. Vocês pensam que é fácil aqui? Ficar falando 1 hora, eu saio rouco daqui. O pessoal tá botando ali, bebê. O pessoal tá bem. Tá na mesma linha aqui de raciocínio. Eu também acredito que tenha mais segurança, faça mais sentido, tem mais risco-retorno ao se investir em BB Seguridade do que em Caixa Seguridade. Beleza? O dividend yield da Caixa nos últimos 12 meses foi de 6,5%, enquanto o BB Seguridade, 8,7%. Também ganha nesse aspecto, além de estar mais barato. Se for levar em consideração o preço por valor patrimonial, a Caixa está mais barata. Enquanto o BB está 6,7% do valor patrimonial, o preço 6,7 vezes maior do que o valor do patrimônio líquido, a Caixa está 3,7%. Porém, esse fator ele sofre aquela alteração que eu falei, porque o ativo imobiliário está considerado contabilmente na controladora. Tá? Então, nesse caso aqui, o preço por valor patrimonial não tem tanta relevância, certo? O preço por lucro aqui do Banco do Brasil e da Caixa Seguridade é mais importante e o Banco do Brasil leva grande vantagem. Vamos ver dentro dos resultados aqui, vou narrando para vocês agora, vou falar de BB Seguridade, do resultado da evolução. A gente não deve nunca só analisar a foto, Quando a gente analisa os indicadores aqui que eu falo, dessa margem de segurança, da taxa de lucratividade, tudo isso é com base na foto que a gente tem do resultado dos últimos 12 meses. Mas a gente tem que ir além disso. A gente tem que ir também analisar a evolução disso. O filme, que eu costumo chamar né, nas minhas aulas do curso, eu falo a gente tem que ver a foto e o filme. Como é que foi nos últimos 5 anos?
né? Como é que foi nos últimos 10 anos? Quanto mais tempo, melhor é, tá? Quanto mais tempo de capital aberto na bolsa, melhor é, tá? Mais fatos auditados a gente vai ter para tomar como base ali para ver esse filme. No caso do BB Seguridade, ele tem mais tempo de bolsa, foi o maior IPO da nossa bolsa, foi em 2013, 2013, tá certo? Então tem bastante tempo e já faz tempo, é por isso que é apontada aí como top empresa pagadora de dividendos, não é à toa, tá? É porque ela realmente tem um histórico de pagamento bem sólido aí de dividendos de 10 anos de pagamento. Essa empresa prioriza mesmo. A Erika falou, Caixa Seguridade igual a risco iminente, exatamente. Vani, não tenho Petrobras, justamente por interferência política. Acho até válido comprar, contando longo prazo, para mudar o presidente. Aí vai ser uma operação vinculada a mudar. E lembrando que o mercado sempre antecipa também, né? Mas, com certeza, a Petrobras é uma das empresas que mais reage à troca do chefe do Executivo Federal, que é o presidente, que é quem indica para a presidência da empresa. Certo? O último governo do Bolsonaro, por exemplo, não vou entrar aqui em juízo de valor sobre a pessoa ou não, na minha opinião, nem o Bolsonaro nem o Lula não estão nem perto de ser bons líderes aí para ficar defendendo um ou outro, mas falando de empresas estatais, a verdade é que o governo do Bolsonaro, o governo Lula não acabou ainda, né? Esse governo Lula 3 não acabou ainda, mas tudo indica que, quanto às indicações para gerir as empresas estatais, o governo Bolsonaro vai ter sido melhor, tá, do que esse governo Lula que a gente está tendo agora. Tá certo? A gente pode ver isso bem justamente como o Giovanni falou ali, bem na Petrobras. Eu acho que a Petrobras é a empresa que mais escancara o risco político aí no mercado financeiro aqui no Brasil. Beleza? E agora então, vamos ver aqui a evolução do resultado do BB Seguridade. Lucro líquido aumentou. Deixa eu só botar aqui o... Deixa eu pegar isso aqui. Aqui tem vários resultados, deixa eu ver aqui um negócio aqui. Botar aqui do lado para eu poder falar melhor para vocês. Agora sim, essa aqui que eu quero. Então aqui no resultado, gente, eu sempre falo também, quando a gente vai investir em empresas, não é para analisar só o indicador, é para analisar o filme, mas não é só para analisar o filme, só lá no Fundamentos para ver como está evoluindo, como não está. Tem que entrar aqui no resultado e ver, conhecer a empresa. Se tu vai investir diretamente em ações, é o teu papel como investidor independente estudar o resultado da empresa. Senão, tu não vai ter segurança do que tu está fazendo e vai reagir com o estômago ao que o mercado faz com a tua cota. Aí se a cota cair, tu vai achar que está ruim. Se a cota subir, tu vai achar que está bom. E não é assim que a gente deve investir. Lucro líquido, crescimento de 28% na comparação anual. Muito bom. Inflação foi 4%, foi abaixo de 5%. Então, um crescimento de 24% no lucro líquido real é um fator positivo do BB Seguridade. Tá bom? Eu separei aqui algumas páginas para mostrar para vocês que a gente tem que conhecer a empresa, sabendo de onde vem o resultado da empresa, a gente pode também interpretar o ambiente com as informações que a gente lê aí quando a gente acompanha noticiário de mercado, né? Quem gosta de acompanhar a notícia, a gente pode interpretar melhor os fatos, ok? E aí, até botei aqui página 31 da apresentação. Essa aqui é a apresentação institucional. É um documento que é importante também. Algumas empresas botam as informações relevantes de market share, de divisão da receita. É muito importante a gente saber de onde vem a receita, né? A gente fala, vou investir em Vale, por exemplo. De onde é que vem a receita da Vale? É da China. Opa! Então, se a China começar a ir mal economicamente, vai ter um efeito na Vale. A mesma coisa aqui. Onde é que BB Seguridade vai bem? É no rural. Olha só aqui a composição dos prêmios emitidos aqui, dos seguros emitidos. Olha a participação do rural aqui no resultado do BB Seguridade. 50,5%. E olha aqui a evolução dos prêmios emitidos também, dos seguros emitidos. CAGR de 17%, ok? Um CAGR de 5 anos aí, então CAGR legal. Algumas empresas botam CAGR de 3 anos. Lembrando que CAGR é o Compound Annual Growth, beleza?
Significa o crescimento anual composto. Essa taxa é trazida para juros compostos. Então, nos últimos 5 anos, a empresa cresceu, em média, a receita em 17%. Considerando uma inflação média aí, né, nos últimos 12 meses está aí em 5, 4, tá? Mas antes chegou acima de 10, mas bota aí uma taxa real de crescimento de 10% mais ou menos, se a gente considerar uma inflação média de 7% nos últimos 5 anos, não é nada mal, tá certo? E aí vocês viram aqui que o rural representa 50% da receita aqui da BB Seguridade. Enquanto isso, a Caixa Seguridade, ela é top no seguro habitacional e residencial, tá certo? Inclusive com mais de 50% do market share do seguro habitacional. Eu até separei aqui também, ó, página 41 da apresentação, não, página 24 da apresentação institucional da Caixa Seguridade. Tá aqui na tela aqui para vocês. E eu vou narrando. Seguro habitacional, Caixa Seguridade tem 50,1% do market share, tá? Aqui é market share. Antes eu estava falando da composição do resultado do BB Seguridade, né? Aqui é market share, ou seja, de todas as vendas dentro do mercado de seguro habitacional, 50% é da Caixa, ok? O Banco do Brasil também tem um diferencial grande que não é no habitacional, é no rural. E aí está outro fator importantíssimo para ser analisado, para ser levado em consideração do investidor independente na hora de comparar a Caixa Seguridade com o BB Seguridade. O que tu acha que tende a ter mais sustentabilidade de crescimento no longo prazo? O seguro para o setor rural, para o agronegócio, principalmente, ou então o seguro habitacional, residencial, né? A Caixa está direta, o governo faz a linha de crédito do governo para o habitacional é feita pela Caixa justamente por ela ser 100% estatal. Então o governo do PT agora pode ser um fator positivo para a Caixa. Porém, no longo prazo, eu preferiria vincular o ativo que eu tenho na minha carteira a um setor perene que independe de governo. Tá? O setor agro do Brasil é um setor exportador, setor importantíssimo. A gente já tem que alimentar 200 milhões de pessoas, mais de 200 milhões, tá? Mas ainda assim a gente exporta para o exterior, então eu acredito que é um pouco mais anticrise depender do mercado rural do que depender do mercado habitacional, do mercado residencial, ficar dependendo desse subsídio, desse estímulo do governo. Beleza? Eduardo Sombrio, oficial do bombeiro aqui, bombeiro aqui em Santa Catarina, amigo do Imaculada, das antigas. Um abraço, cara. Valeu. Obrigado. Vamos lá, então. Separei aqui quais outras páginas interessantes aqui para vocês, para ter aprendizado aqui. Eu separei o market share também do Banco do Brasil para a gente comparar, que está na página 41. Olha só. Esse aqui, a apresentação é diferente, né? Ali o da Caixa estava mais bonitinho, né? Ali com um símbolozinho de primeiro lugar e tal. Mas o Banco do Brasil, lógico, no rural, ele tem 62% de market share, tá? Mais do que a Caixa. Se tivesse o símbolozinho de primeiro lugar, ele com certeza estaria em primeiro lugar, né? Porque ele já tomou mais da metade aqui, ele tem mais da metade do market share. 62%. A gente está vendo aqui na tela uma evolução que ficou sempre mais ou menos nisso, né? Ali desde 2019, mostra os dados aqui, ó, era 61, 57, 55, 60, 62. Tá bom, nos últimos anos ainda deu uma incrementada, uma crescida, tá? Em um mercado que tende a crescer, tá? Pelo menos é o que tem, é o setor que mais cresce no Brasil aí, sem dúvida, tá? Cada vez mais aumenta a sua participação no PIB, que é o setor agro. Então o BB Seguridade nesse ponto, na minha opinião, também leva vantagem, né? Se alguém acha aí que prefere depender do habitacional, do subsídio do governo, é questão de opinião. Beleza? Galera, quem tá gostando da live aí, bota o likezinho aí, por favor, aperta o botão, dá o coraçãozinho, vou beber uma água aqui, tá? E voltando pro roteiro, vamos ver aqui a próxima pergunta.
Eu falei aqui também que é uma coisa que até o Peter Lynch... Pô, não tô com o livro dele, tô com o livro dele aqui. Que o Peter Lynch fala muito nesse livro aqui, ó, que eu recomendo demais a leitura, tá? Mesmo para quem é iniciante, esse livro é muito bom, tá? Se for muito iniciante, ficar meio inseguro, quiser ler o meu... Na verdade, é diferente, né? O meu livro fala mais aplicado ao mercado brasileiro, mas o meu livro foi feito com base nos ensinamentos desse cara aqui também, Peter Lynch. Esse cara influenciou bastante a minha filosofia de investimentos, junto com Warren Buffett, Joe Greenblatt, claro, né? Benjamin Graham e outros fundamentalistas aí, tá? Philip Fisher, mas eu botaria esse o top 5. Benjamin Graham, Warren Buffett. Se tivesse que falar top 5 investidores fundamentalistas que basearam a minha filosofia de investimentos, basearam a filosofia de investimentos que eu ensino no meu curso, aqui no quadro de análise, no meu livro. Benjamin Graham tem que ser em primeiro lugar porque ele é o pai da análise fundamentalista, apesar dele não ter sido um investidor tão bem sucedido quanto Warren Buffett. Ele foi o professor do Warren Buffett, certo? Então tem que dar esse lugar aí, essa menção honrosa para ele em primeiro lugar. E aí, claro, depois Warren Buffett, Peter Lynch, Joe Greenblatt e Philip Fisher. Sendo que o próprio Warren Buffett falou também que a filosofia dele era 75% baseada em Benjamin Graham e 25% em Philip Fisher. Tá? Philip Fisher tem um approach uma pegada mais subjetiva do negócio. Assim como o Peter Lynch também fala isso, que é o que eu queria falar agora, que é justamente comparar o atendimento, comparar o serviço. Quando a gente vai investir em uma empresa, a gente tem que olhar os números, lógico, tem que olhar como eu estou falando aqui tudo para vocês, mas é importante também a gente ir lá e testar o produto, tá? Eu gosto muito, por exemplo, da Renner. Pena que ela não fica barata o suficiente para eu comprar, mas eu adoro a Renner, tô usando algumas coisas da Renner nesse exato momento. Sempre estou usando alguma coisa da Renner. A Renner já ganhou bastante dinheiro de mim. Acho muito fácil. Acho, né, fácil no sentido de, pô, tu entra lá, tem tudo, tem calça, o preço é bom, tá? Depende do ponto de vista. Eu sei que tem coisa mais barata, mas de uma forma geral eu acho o preço bem bom. Mas uma pena que não tem um preço bom. Mas é uma coisa que justamente por causa dessa... Comparar o atendimento, comparar o serviço das empresas, testar o serviço das empresas é muito importante. Eu gosto de Banco do Brasil por isso. Não gosto de Caixa por isso. Tá? Não sei qual é a experiência de vocês aí, mas de uma forma geral eu já vi o pessoal sofrer muito com a Caixa, tá? E isso vai se refletir no longo prazo, não tem jeito, vai se refletir. Aí vai ficar dependendo, como eu falei, vai ficar dependendo de subsídio de governo e de monopólio criado pelo governo. Não é o que eu gosto, tá? Já investi em uma empresa estatal, já com capital misto, já está com bastante risco político ali pro meu gosto. Beleza? Então, comparando atendimentos e serviços, eu também prefiro BB Seguridade comparando com Caixa Seguridade. Beleza? E aí, pessoal que quiser mandar alguma pergunta aí para eu falar depois, pode mandar embaixo. Mas a conclusão, tá? Então a conclusão da live de hoje, se vale a pena investir em BBSE3, não vale a pena investir em BBSE3, vai depender da estratégia de cada um. Para minha carteira de investimentos, não vale a pena investir em BB Seguridade, porque a margem de segurança, como a gente viu aqui na live, ela é muito pequena, tá? 12% de taxa de lucratividade, de earnings yield, né? Como costumam falar bastante esse nome aí, que nada mais é do que a taxa de lucratividade, do que o lucro líquido dividido pelo valor de mercado. Comparando isso com a taxa do Tesouro Direto, para a gente chegar na margem de segurança, que seria a taxa livre de risco, sendo que não existe nada que é livre de risco, mas tudo bem, a gente tem uma margem pequena para BB Seguridade. A gente tem mais margem de segurança em Banco do Brasil, sendo que Banco do Brasil detém 66% das ações de BB Seguridade. Então, como eu já tenho o Banco do Brasil sendo uma das maiores, de top 3 posições da minha carteira, principalmente porque subiu muito nesses últimos tempos, eu tive até que pegar os dividendos e investir em outras empresas. Então, por causa disso, na minha carteira não faz sentido. Agora, é um mau investimento? Isso significa que BB Seguridade seja um mau investimento? Não. Beleza? Não significa. Como eu falei, depende da estratégia e da carteira de cada pessoa. BB Seguridade é um bom investimento.
Mau investimento é Oi, é Magalu, é Casas Bahia. Aqui a gente está falando de uma empresa que tem uma margem de segurança, tem um mercado promissor, tá? Um domínio de mercado e um mercado promissor. O BB Seguridade também tem bastante penetração no mercado de servidores públicos, tá bom? É outro ponto positivo. Então, de uma forma geral, como eu falei, para mim a carteira não faz sentido, mas não é uma má empresa. Comparando com Caixa Seguridade, é melhor do que Caixa Seguridade, tá? Inclusive, essa live podia até ser uma de comparação, né? Pessoal, quando eu falei que ia ser BB Seguridade, o pessoal mandou bastante mensagem aí pedindo para comparar com Caixa Seguridade, tá certo? Mas não só por isso, tá? Não só porque eu tenho o Banco do Brasil. Como o setor bancário tem uma participação relevante na minha carteira, não só o Banco do Brasil, eu tenho outras empresas de seguros de forma indireta também, certo? Então, por causa disso, eu prefiro não investir em BB Seguridade. E tudo vai depender do preço. Se fosse pela metade do preço, eu poderia mudar de ideia, tá bom? Mas pelo preço atual, eu prefiro me manter investido em Banco do Brasil, ter uma participação indireta de BB Seguridade e receber meus dividendos direto da controladora. Beleza, galera? Deixa eu ver se eu respondo mais alguma live, mais alguma pergunta aqui que esse pessoal botou. Bancário novato, vale a pena investir já para um CFP? Bem de quem trabalha no mercado, né? Eu escolhi o CNPI porque eu trabalho aqui falando sobre ações, apesar de que tem muita gente aí. Lembre-se que não pode, tá, gente? Não pode recomendar ações, falar sobre ações se é para comprar, para vender. Quem não tem a certificação CNPI, pelo menos legalmente falando, certo? Então tomem cuidado com isso, sempre analisem. Eu sou uma pessoa que sou bem cética quanto a currículo, tá bom? Apesar de eu valorizar o meu e querer montar, eu querer melhorar sempre o meu. Não é à toa que eu investi numa especialização lá fora em Harvard agora, né? Mas eu acredito que a experiência prática é muito maior. Porém, existem requisitos mínimos legais, né, que estão previstos em normas aí, que deveriam ser, né, se não fosse uma bagunça, que deveriam ser considerados. Tá certo? Então tomem cuidado com isso. E agora falando, se vale a pena investir já para um CFP, se a tua carreira tá demandando isso, ou tu vislumbra mais oportunidades de carreira, como eu acredito que sim, se tu é um bancário, o CFP é uma boa certificação, tá certo? Acho que as 3 certificações melhores aí é o CFP, CNPI e o CER. O CNPI é a mais difícil, o CFP dessas 3 é a mais fácil, só que o CFP, ele é uma certificação também que é boa porque ele atesta o teu inglês, né? É uma certificação internacional. Ok? E tem também a CEA, que é da Ambima. Essas 3 certificações te permitem ser legalmente um consultor de investimentos. Ok? Então acredito que vale a pena investir sim para um CFP já. Investir em conhecimento sempre rende os melhores juros, meu amigo. Mais uma pergunta que eu vou pegar aqui então para vocês. Perguntaram de novo, uma crise por perto, Vitor, para abalar o mercado. Meu amigo, isso aí vai existir sempre esse risco. Se tu ficar toda dependendo, principalmente hoje em dia, onde as notícias que chegam até ti, elas são totalmente controladas por algoritmos. Então, se tu lê, parece que se tu vê um vídeo no YouTube, isso acontece comigo também, já percebi. Se tu vê um vídeo no YouTube com uma chamada ali sensacionalista de que vai ter uma grande crise, uma grande quebra, que é o que tem toda semana, vai ter um vídeo, vai ter algum expert, algum analista, algum gestor renomado falando sobre isso, que vai ter uma crise que vai abalar o mercado. Se a pessoa hoje vê uma coisa sobre isso e gasta 1 minuto, dá um clique ali, parece que já começa a aparecer só isso pra gente, né? Tá? Então não deixe de investir por medo nisso. Tem que conhecer o teu perfil, conhecer a volatilidade que tu está disposto a aceitar, tá? Conhecer o teu nível de conhecimento. Quanto maior é o teu nível de conhecimento, maior pode ser o teu apetite a risco. Ok? A gente fala aqui de ações para investir diretamente em renda variável, que é o que eu ensino aqui. Tem que investir em conhecimento. Ok? E aí, não deixe de investir com medo de ter uma crise por perto ou não. Ok? Invista.
Se acha que vai ter uma crise, se é o teu perfil achar que tem muita preocupação com o Brasil, tem muito cliente assim, tá? De ter preocupação demais com o Brasil, que acha que o Brasil vai virar uma Venezuela, não tem problema, tu pode investir lá fora, tranquilo, Beto. Tu vai mandar o teu dinheiro para fora, tá bom? A empresa que vai estar cuidando do teu dinheiro é lá fora, o governo federal não vai ter como interferir ali dentro, que é o que muita pessoa tem medo, né? Até com base clientes mais antigos que passaram pelo que o Fernando Collor fez, que congelou a grana da galera. Então é coisa de perfil. Se tu tem muito medo de crise e vai se sentir inseguro investindo aqui no Brasil, aumente a tua participação de investimento no exterior. Tá bom? Hoje tem várias plataformas que cobram preços baixos para investir lá fora. Avenue, XP Internacional, tá bom? Eu conheço essas duas, mas tem outras aí, pesquisando na internet, mas eu gosto bastante da Avenue e, como eu falei, ela tem um plano lá, que eu não lembro agora se são 3 ou 5 corretagens gratuitas por mês, operações gratuitas para investir no exterior, tudo dentro de um sisteminha que também é bem legal, bem simples ali de entender, que é o da Avenue. Eu não ganho nada para falar disso, tá? É só porque é a experiência prática aqui, como eu falei, que eu trago para vocês. Tem o atendimento do chat ali, online. A XP também deve ser boa, mas como eu já tinha na Avenue e tem esse, né, e já conhecia por lá, acabei ficando por lá. A XP fica com uma parte das minhas ações aqui no Brasil, junto com o BTG, junto com... BTG não, agora não, né? Mas junto com o Nubank principalmente e Banco Inter hoje. XP, Banco Inter e Nubank aqui no Brasil para investir também. Recomendo. Beleza? Essa foi mais uma análise aqui do quadro de análise de ações e FIIs, BB Seguridade, muito aprendizado aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!